E aí nós temos uma questão da banca. A gente a gente sabe, tá certo. Hoje em dia, o agente, ele é usado na linguagem, né? Eu até ensino aos meus alunos que é eu, tu, ele, ela, você, a gente. Só que tem que ser escrito separado, né? Que alguns, gente, escrevem junto. Eu já vi vários, né, doutores, eu tenho certeza de que não fazem isso, mas uma grande parte das pessoas, maioria, né, coloca lá e já põe um agente junto. Só que eles colocam assim: existe uma inadequação gramatical quanto a, e um detalhe, uma dica da professora. Quando você fizer uma questão, qualquer questão, você tem que pegar a sua caneta, o seu lápis e sempre marcar essas palavras não é correta. Eu procuro a alternativa correta, a incorreta, a inadequada, entendeu? Então, a gente tem que saber que aqui existe uma inadequação gramatical, ou seja, há uma questão que dentro desse contexto está inadequado. Essa questão que está colocada como errada é uma questão de acentuação gráfica, é uma questão de ortografia, né? A questão se está escrita com a letra errada, né? Regência, que é aquela que você tem um verbo ou um nome e o complemento desse verbo e desse nome com o uso de uma preposição ou não e a preposição correta, e se você tem um erro de pontuação, ok? Então, qual é a inadequação? Bom, primeiro a gente vai ver se tem de acentuação gráfica. A gente sabe que essas coisas, às vezes, está acentuado correto, existe realmente o acento grave aí, porque a gente está falando que de vez em quando, porque se eu contar as vezes que eu fiz prova de concurso público, eu um dia, no dia anterior, fui fazer compras para me distrair, então, às vezes, não tem um acento aí. Só que quando tiver o sentido de vez em quando, ele passa a ser uma locução prepositiva, tem o acento para ter esse sentido. Efêmeras, está certo, né? Nós temos uma proparoxítona, a antepenúltima acentuada, o efêmeras, é assim que a gente acentua, chamando a palavrinha, né? Né? Eu ensino assim, é uma palavrinha chamando, como eu sei que tem um acento, aí a gente chama, sabe? Ou sabe? A gente não acentuou, né? Ô, gramatical, vem aqui, né? Agora, se eu falo, ou vem aqui, né? Então, a gente vai ter o acento, tá tudo bonitinho, não tem um problema, não tem o problema de ortografia, as palavras estão escritas de acordo, né? Coisas não está com Z, vezes não está com S, regência está tudo certinho, e aí nós temos um erro de concordância. A gente sabe, tá certo, a concordância se deu corretamente, que essas coisas, elas são efêmeras. O que são efêmeras? Essas coisas. Mas é tão bonito? É tão bonito? O que é tão bonito? São essas coisas. Então, aí a gente deveria colocar a concordância exatamente assim. A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas são tão bonitas, ok? Seria a concordância correta. Não há erro de pontuação, porque a gente tem aqui duas vírgulas, e essas duas vírgulas aqui,
elas indicam que nós separamos aqui esse às vezes, né? Ele pode ser retirado daí, esse às vezes, porque ele quer dizer de vez em quando. Eu não poderia deixar sem a vírgula, porque ó, se coloco sem a vírgula, a gente sabe que essas coisas as. A gente sabe que essas coisas as. Não fica estranho? Coisas as. Então, aí para quebrar e dar um sentido bonitinho ao bloco, então a gente sabe que essas coisas parei, não para respirar, viu? Então estava cansada não. Mesmo porque essa ideia de que a vírgula ela é utilizada como uma pausa para respirar, professores de Fundamental 1, quando ensinavam vírgula, fulaninho, beltraninho, tem que ter uma pausa para respirar. Imagina, quem disse isso? Não é assim que a gente fala. Você tem que dar uma pausa para ter um sentido no bloquinho, meu filho. Não pode, porque a pessoa, por exemplo, eu tenho alunos asmáticos, né? Eu tenho uma irmã asmática. Se ela for por vírgula ou ler alguma coisa, ela lê com vírgulas, né? Ela fala, gente, sabe que, né, teriam quantas vírgulas? Pelo amor, né? Então fala assim, professores do Fundamental 1, quando vão ensinar as criancinhas lá atrás, pelo amor de Deus, a vírgula não é pausa para respirar, não. A vírgula é a pausa para dar um sentido ao bloquinho. Aquele bloquinho, ele precisa ter um sentido. Aí coloca uma vírgula, e aquele bloco, ele foi colocado a vírgula para aquilo, certo?